Agora a gente vai para o supraespinhal. O supraespinhal é o tendão mais importante do manguito, porque é o tendão mais comumente que sofre lesões. E o supraespinhal ele tem algumas peculiaridades. Vocês sabiam que o supraespinhal ele é um tendão composto por 5 camadas? Sabia? 3, normalmente a gente vê 3. Os fisiatras sabiam? 5 camadas. Primeira camada, com aproximadamente 1 milímetro de espessura. É o prolongamento superior do ligamento coracomeral. Lembra que eu falei que o ligamento coracomeral abraçava o bíceps no intervalo rotador? Então assim, nada do que eu falo de detalhe anatômico é por acaso. Então a primeira camada do supra é o prolongamento superior do coracomeral. A segunda camada, que é a própria substância do supraespinhal, aproximadamente 2 a 3 milímetros de espessura, é um tendão propriamente dito, que a gente vê nitidamente. A terceira camada, pessoal, é onde há um entrelaçamento das fibras do supra com o infraespinhal em um ângulo aproximado de 45 graus. Por que isso é importante, esse entrelaçamento? Lesões grandes ali do supraespinhal podem pegar fibras superiores do infra. Tá? Então, se você vê uma transfixação do supra, dá uma examinada no infra também. Quarta camada, prolongamento inferior do coracomeral. Vocês percebem que o coracomeral ele está vindo de dentro da articulação e ele vira um Y, e ele emite a primeira e a quarta camada do supra? Tudo isso são estruturas que vão segurar esse manguito, certo? Você pegar o coracomeral, ele faz um cabo de guerra entre o subescapular e o supra. Esse é o tal do intervalo rotador. Esse manguito, para ele se manter estável, ele está rodando aqui, ó. Ele tem que ter essas estruturas. Então o coracomeral ele sai de dentro da articulação, ele emite superiormente 2 ramos que vão formar a camada 1 e 4. E essa camada 4, meus amigos, é também conhecida como cabo rotador. Cabo rotador é a estrutura responsável pela absorção das forças que é submetido ao manguito rotador. Dá para a gente ver muito bem na ressonância o cabo rotador. No ultrassom, a literatura diz que em 11% dos pacientes a gente enxerga o cabo rotador. Pô, você está falando um negócio que não dá para ver. O que você está falando? Sabe aquelas pacientes velhinhas? Para a gente pegue amanhã. Magrinhas, velhinhas, que estão com dor no ombro crônica. Você vai fazer o exame, você pede para ela colocar o braço para trás, ela coloca. Tem uma amplitude boa de movimento. E quando você põe o transdutor, está a cabeça careca. Lesão completa do supraespinhal. Por que ela continua mexendo bem o braço? Porque ela não lesou o cabo rotador. Então ela mantém a amplitude de movimento. Já aqueles pacientes jovens com lesões transfixantes, pequenas às vezes, e que tem uma limitação muito grande, é suspeita de ter lesado o cabo rotador. Então esses aspectos clínicos e anatômicos são muito importantes quando a gente está avaliando o nosso paciente. Nem todo paciente que tem limitação tem capsulite. Ele pode ter lesão do cabo rotador. Tá? A quinta camada é a cápsula articular, certo? Então essas são as 5 camadas do supraespinhal.